levanta-te, chega pra cá e vem para o meio. Levanta-te, une teu canto ao nosso cantar. Levanta-te, chega pra cá e vem para o meio. Levanta-te, vem companheiro a vida brindar. Irmãos e irmãs, esse canto foi um dos temas da campanha da fraternidade, onde convidava as pessoas que estavam à margem, excluídas, a levantar-se e vir para o meio, em voltar a encontrar no meio da comunidade um lugar de acolhida. Hoje o Evangelho nos alerta que até em lugares religiosos tem gente com o coração muito fechado e que até deseja o mal. Então cuidado, não é por estarmos num ambiente religioso que todas as pessoas têm o coração bom. Por isso a nossa vida deve ser um constante discernimento, em sempre poder escolher, mesmo que nos faça sofrer, doer, mas escolher sempre o caminho de Deus, que o caminho errado vai nos pesar a consciência, não nos deixará ter um sono tranquilo, e assim por diante. Jesus hoje está novamente na sinagoga. Quem participou das missas semana passada, viu Jesus na sinagoga, em Cafarnaum, onde ele cura, expulsa um espírito mau de um homem. Depois ele saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão, onde ele curou a sogra de Pedro, e depois ele voltou aí em Cafarnaum, onde ele cura alguém que está acamado. E hoje de novo então ele está na sinagoga, só que é sábado. Para a gente contextualizar mais uma vez, sábado é o dia sagrado do judeu, e nesse dia não se faz nada. Esse tipo de mentalidade a gente tem que valorizar, porque tem muita coisa boa nesta espiritualidade judaica que nós não vamos aprofundar. Mas aqui, para a gente tomar cuidado, a tua religião, como essa da lei do sábado, ela nunca pode te levar ao mal, a excluir as pessoas. E aqui nós vamos ver uma pergunta de Jesus para nós hoje. O sábado tinha essas leis, mas diante de fazer o bem e fazer o mal no sábado, diante de ajudar alguém ou deixar de ajudar por ser sábado, qual caminho você vai optar? Nós devemos ter a consciência que a vontade de Deus é sempre optar pelo bem, em ajudar. E assim o Evangelho vai dizer que depois de Jesus entrar na sinagoga, teve gente lá, ficou fazendo o quê? Ficou observando ele. Então tinha gente na sinagoga, que é o lugar da oração, que não estava preocupado em rezar, estava preocupado em ver se naquele dia que não podia fazer nada, se Jesus ia curar alguém, porque era proibido. E aí eles iam ter motivo para condená-lo. Olha, curou no dia de sábado, ele então não é um profeta, porque curou no dia que não podia, vamos condená-lo. Então algumas pessoas da sinagoga ficaram observando Jesus. Será que a gente vem na missa para rezar, ou para ficar observando as pessoas? Aí então
apareceu então um homem que tinha a mão seca, ou seja, a mão desse homem ela era atrofiada. E já refleti com vocês outras vezes, né? Que naquela mentalidade, esse tipo de situação, uma pessoa com lepra, uma pessoa com uma mão ou uma deficiência, muitas vezes eles diziam, não Jesus, que era castigo de Deus, que era por causa do pecado. Então, além da pessoa trazer uma deformidade física, ela trazia um peso espiritual. Então esse homem estava com a mão atrofiada. Normalmente a gente já imagina que era uma pessoa excluída. E aí Jesus disse para ele assim: levanta-te e fica aqui no meio. Jesus traz esse homem para o centro, porque alguém com uma deficiência, às vezes nem podia entrar na sinagoga, era excluído, tinha gente que tinha medo de chegar perto, de ser contaminado. E Jesus, diante de tudo isso que ele sabia, traz o homem para o meio, para quê? Para fazer uma reflexão com todos os outros que estão excluindo. É muito fácil todo mundo ver alguém fisicamente com uma deficiência. Todo mundo está vendo. Estou com a minha mão aqui atrofiada, uma mão seca. Todo mundo está me vendo. Agora, ninguém está vendo como está o teu coração. Isso ninguém vê. Só você sabe. O externo todo mundo está vendo. Minha mão está seca. Agora, o jeito que está seco o coração de algumas pessoas, ninguém vê. E aqui talvez a cura que Jesus quer fazer não é curar uma mão seca. Também vai curar. Mas o que adianta de curar uma mão, sendo que o teu coração pode continuar assim, seco, amargo, preconceituoso? E aí então, ao Jesus chamar para o meio, ele pergunta para os outros que estão fechados nessa mentalidade religiosa do sábado. Jesus pergunta: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Já está começando a mexer com a consciência das pessoas. Salvar uma vida ou deixar morrer? Ele pergunta e ninguém responde, porque às vezes quando pesa a nossa consciência, tem gente que prefere ficar calado, o silêncio. Jesus então olhou ao redor e viu o coração daquelas pessoas e ficou triste, porque eram pessoas com o coração duro, fechado, e disse para o homem: estende a mão. Ele estendeu e ela ficou curada. Jesus falou: estende, ele obedeceu. Jesus tem curado esses dias através de gestos, quem tem acompanhado. Estende a mão, estende aquilo que te atrofia, estende aquilo que te incomoda, porque eu vou te curar. Mas você precisa estender, você precisa querer. E o homem estende e a mão ficou curada. O final do evangelho é triste, né? Oxalá que ninguém saia da missa assim, porque depois que ele curou, os fariseus e alguns dos partidos de Herodes, que a gente chama de herodianos, começaram a tramar para matar Jesus. Jesus faz o bem e eles querem matar. Oxalá então que a liturgia de hoje ajude cada um de nós a ter o coração curado e ajudar quem está lá na margem a vir para o meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.